Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tô passando aqui 4h30 da manhã, né? Acabei de acordar, gente. É com a cara tô amassada, mas eu senti um desejo, né, de estar gravando um vídeo para falar um pouquinho, né, de nós mulheres. E hoje eu senti um desejo muito grande, assim, eu senti uma necessidade, né, de estar passando isso para vocês. Muitas vezes, vocês verem na rede social, nós mulheres, né, tô falando de mim, mas isso eu acredito que acontece com muitas das mulheres que estão aí na rede social. Muitas vezes você grava um vídeo sorrindo, dando risada, se divertindo, dançando, cantando, né? Mas por trás de cada sorriso, de cada olhar, de cada frase, de cada palavra que essa mulher está expressando na rede social, ela está tentando mostrar para a sociedade algo. E que às vezes por trás de tudo isso tem uma história que não é tão linda, né? Às vezes você vê um rostinho lindo no TikTok, sorrindo, cantando, mas por trás daquele sorriso sempre tem uma história triste, uma história de lutas, né? De superação. E às vezes passa despercebida, principalmente até mesmo por nós mulheres, né? A gente tem o costume de olhar muito, ver o lado de fora, mas a gente precisa olhar mais com o coração, olhar para dentro de cada uma de nós. E assim, eu falo por mim, né? Eu gosto muito de fazer vídeos, eu gosto de tirar fotos, sou apaixonada. Mas por trás dessas vídeos, por trás das minhas fotos, dessa beleza toda que às vezes eu expresso na rede social, eu tenho uma história que não é tão linda assim. É uma história de superação. Quem me conhece sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades, das barreiras que eu tenho enfrentado, né? E assim, eu falo sempre para meus amigos que a minha vida hoje daria não só um livro, mas vários livros, né? Vários livros. E só que, quando eu chego na rede social, eu não expresso o que eu estou sentindo. Muitas vezes eu sorrio, eu estou sorrindo. Agora mesmo, nesse momento, eu estou conversando com vocês aqui, mas Deus sabe que eu estou vivendo no presente, as coisas que eu tenho vivido, que eu tenho passado, as lutas, né, que eu tenho enfrentado, as batalhas, né, que eu tenho travado, né? Mas nem por isso as pessoas lá fora precisam sentir, né, a minha dor. Então eu prefiro levar para as pessoas o meu sorriso, a minha alegria, mesmo que o meu coração esteja sangrando. E que muitas vezes eu estou falando de mim, mas eu acredito que muita nesse vídeo que eu estou dizendo aqui vai servir para muitas mulheres. Porque muitas delas fazem a mesma coisa que eu faço no TikTok, que eu faço no Kawaii, que a gente vai para a rede social, mas por trás da gente tem uma história triste, uma história que não é tão linda, né? E uma história que às vezes passa despercebido. E eu falo sempre, a minha história, eu procuro levar para as pessoas o meu sorriso, a minha alegria, né? Porque eu vejo o meu sofrimento como aprendizado. Às vezes eu sempre falo para Deus, eu acredito que Ele esteja me lapidando. Até porque, para quê? Para que a gente comece a olhar para outras pessoas do nosso lado com outro olhar, né? Hoje eu fico imaginando, será que o que eu estou vivendo no dia de hoje, será que não tem alguém do meu lado que está vivendo isso? Ou pior do que isso? Então, isso é uma reflexão. Então, assim, eu vejo tudo isso como aprendizado, eu tiro como aprendizado. Por isso que eu não tenho, às vezes eu sempre falo, não tenho medo de enfrentar obstáculos, porque eles foram feitos para vencer, foram feitos para a gente quebrar, para pular, né? E todos os obstáculos, todo sofrimento por trás dele tem sempre um aprendizado. E eu aprendo muito, eu estou aprendendo muito. E às vezes o aprendizado não vem da melhor forma, não, gente. Porque o mundo, ele está aí. Mas no mundo existe dois lados, o bom e o ruim, né? E a gente precisa ver os dois, até para a gente estar atento, né? Então, assim, é isso. O que eu quero passar para vocês é para olhar mais, né, para o nosso lado, ver o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso vizinho, né? Às vezes não fazer
não fazer, como se fala, não tirar, né, precipitações, tirar, falar, mas fulano tá assim, porque tá fazendo aquilo, tá fazendo outra coisa. Não, gente, observe, muitas vezes o TikTok, eu sempre falo, TikTok, Kawaii, ele tem me ajudado muito, muito mesmo, sabe por quê? Porque através dele, né, é que eu posso levar um pouco de alegria, eu posso esquecer um pouco que eu estou vivendo, que ali naquele momento que eu estou gravando um vídeo, eu esqueço aquilo que eu estou passando naquele momento. Então, assim, é muito bom. Então, assim, eu só peço mais assim que olhe mais para o nosso lado, principalmente nós mulheres, precisamos olhar mais para outras mulheres, porque muitas vezes a gente julga, mas não conhece. A gente, para julgar alguém, a gente precisa conhecer. E, na verdade, a gente não tem que julgar ninguém, né? A gente precisa realmente ajudar, dar a mão, ouvir mais, observar mais, tentar ajudar de alguma forma. É isso aí. É um pouquinho, né, que eu senti no coração de estar passando hoje aqui para vocês. E desculpa pelo horário, né? E é isso aí, meus amores. Vamos olhar mais para o nosso lado, porque muitas vezes a gente está sorrindo por fora, mas por dentro o coração da gente está sangrando, né? Estão sangrando, principalmente nós mães, né? Tentando falar um pouquinho para vocês que não é só da mãe atípica que eu estou falando. Eu estou falando da mãe atípica que carrega uma carga enorme, que carrega uma sobrecarga enorme dentro dela, né? Carrega um peso enorme, não só pelo filho atípico, não, gente, mas as lutas do dia a dia, que não é só do filho atípico que a gente está falando. Muitas vezes quando a gente fala de lutas, de dificuldade, de sofrimento, nós estamos falando só dos nossos filhos, não. A gente está falando de outras lutas, de outros sofrimentos que vem tudo junto e que a gente muitas vezes não passa despercebido ao olho da sociedade. Né? Então a gente precisa das mulheres, nós mulheres mães, atípicas principalmente, precisamos de rede de apoio, a gente precisa de alguém que nos dê a mão, que nos leve para frente, que eleva a nossa autoestima, entendeu? É isso aí. Um beijo para cada um de vocês e desculpa o horário, tá bom?